Localizado no Golfo Persa, o Catar, apenas 50 anos atrás, era um país muito pobre, sendo um dos lugares mais hostis e miseráveis do mundo. Basicamente, um deserto onde as temperaturas chegaram a 50 graus Celsius no verão. Uma economia baseada praticamente na pesca. Mas tudo isso mudou. Atualmente, o Catar é o país com a maior renda per capita do mundo, cerca de 130 mil dólares para cada habitante, 2 vezes a renda per capita dos Estados Unidos e 3 vezes a da Alemanha. O Catar é um dos donos do PSG e quem investiu a maior parte do dinheiro para comprar o Neymar. Ainda mais, foi o anfitrião da Copa do Mundo de 2022, que aconteceu na sua capital, Doha. Mas como esse pequeno país conseguiu transformar sua economia nos últimos 50 anos da completa pobreza e atingindo esse tamanho de sucesso e influência global? É isso que vamos ver nesse vídeo. Depois da independência do Catar, que tinha sido colônia britânica, o país estava na completa pobreza. A pesca era basicamente a fonte de sobrevivência do lugar. Mas foi mais ou menos em 1940 que havia sido encontradas algumas reservas de petróleo, mas nada demais. As primeiras explorações começaram logo depois, mas foi somente em 1970 que foi descoberto que no Catar existia uma das maiores reservas de gás natural do mundo. Cerca de 16% de todo o gás do planeta está no país. Mas isso não foi responsável pelo sucesso do país a princípio, porque esse gás não era nada lucrativo para o Catar. A única forma de transportá-los era por meio de tubos de gás, que eram extremamente caros. E além disso, os principais consumidores desse produto estavam muito longe do Catar, que eram a Europa e a Ásia. E por isso, até mesmo a Shell, que tinha descoberto essa reserva de gás, não quis entrar e participar dessa atividade por considerar que ela não traria um lucro muito grande. E por isso, ela abandonou o país. Mas uma pessoa ia realmente transformar a economia do Catar para sempre. Em 1996, o Sheikh Hamel bin Khalifa Al Thani deu um golpe de Estado enquanto seu pai estava na Suíça. O novo governante mudou a direção do país. Ele tinha como objetivo desenvolver a indústria do gás natural do país e torná-la lucrativa, visão que pouquíssimos tinham na época. Ele decidiu, por meio de investimentos pesados e alianças com empresas estratégicas, desenvolver uma tecnologia alternativa e pouco conhecida na época, que era de passar gás natural para seu estado líquido, que só é possível a menos 162 graus Celsius, e assim poder transportar esse produto por longas distâncias e muito mais barato. O novo governante realmente apostou muito nessa nova tecnologia. Foi um risco muito grande e ainda por cima demorou muito tempo até que ela estivesse plena para uso. Mas foi a partir do momento em que ela foi desenvolvida que a sua economia realmente começou a crescer a números extraordinários, cerca de 13,1% ao ano. Atualmente, o Catar é o maior exportador de gás liquefeito do mundo. Suas exportações chegam no mundo inteiro. Ásia, Europa, América do Sul, todos os continentes recebem o seu gás. O Catar desenvolveu tão bem essa tecnologia que atualmente seu custo para produzi-la é 6 vezes menor que o dos Estados Unidos. Uma produtividade enorme, mas mesmo assim, somente esse fator não seria necessário para explicar o enorme sucesso do país. Já que países como Venezuela e Angola também são ricos em diversos recursos e até mais que o Catar e não atingiram esse nível de riqueza. O governo desse novo sheik realmente mudou completamente os rumos do país. Seu PIB aumentou 24 vezes e a sua população dobrou de 2000 para 2007.
Mas o mais importante foi como ele utilizou o dinheiro vindo do gás. O Catar investe em ações fora de seu país para diversificar sua economia e não depender do gás natural, sendo um dos principais acionistas de empresas gigantes como a Volkswagen, Shell, Porsche, Uber e muitas outras. Eles também investem muito em imóveis. Por exemplo, o Catar tem mais propriedades em Londres que a própria Rainha da Inglaterra. Eles têm diversos imóveis nos Estados Unidos, ao longo de toda Nova York, Manhattan e Singapura também. O dinheiro da maioria dos rendimentos foi utilizado de maneira muito inteligente. Cerca de 200 bilhões foram investidos em infraestrutura, novos centros esportivos foram criados. O núcleo financeiro com o intuito de transformar o Catar no centro econômico do Golfo foi feito. Um investimento pesado em educação também foi feito. O Catar, inclusive, criou um local chamado Cidade da Educação, um grande complexo educacional destinado para universitários, onde as melhores universidades do mundo têm campos filiais nesse local, inclusive diversas faculdades americanas, francesas e muitas outras. Hoje, por meio de grandes investimentos na construção de estádios, o país almeja diversificar sua economia, diminuindo sua dependência com petróleo e gás para se tornar um grande atrator de turistas do mundo todo. E a Copa de 2022 foi um dos fatores-chave para chamar a atenção de todo o mundo e consolidar o país como um grande receptor de turismo. E esse plano, desde 2004, vem dando grandes resultados. A parte de sua economia, que não é gás nem petróleo, está crescendo a cerca de 20% ao ano. Sua economia está se fortalecendo cada vez mais. Qual é a sua opinião sobre o Catar? Deixe aqui nos comentários desse vídeo. Aproveite e inscreva-se no canal. Aqui falamos de economia e business mundial. Um abraço e tchau. I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the